Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 11. E vamos fazer menção do versículo de número 24 e 25. Números, capítulo de número 11, versículos 24 e 25. Vamos melhorar, vamos adiantar mais a nossa leitura para os versículos 26, 27, 28 e 29. Números capítulo 11, dos versículos 24 ao 29. Amém? Você que não trouxe a sua Bíblia, encoste na pessoa que está ao seu lado, ou você que tem mais de uma Bíblia, empreste para o seu irmão, para a sua irmã que não tem, ou estará na projeção o texto. Abra o seu coração, aguce a tua audição espiritual para a voz do Senhor que já está falando conosco aqui. Números 11, a partir do versículo 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou os 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade e do outro Medade. E repousou sobre eles o espírito, porque estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e diz: Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. E você se assenta glorificando ao Senhor. A Bíblia diz que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Eu disse hoje aos nossos queridos pastores amigos que um grande erro é quando um dispenseiro dos mistérios de Deus, um pregador da palavra, ele tenta manipular ou tentar trazer o que ele quer à igreja. Entendendo que se somos dispenseiros dos mistérios de Deus, nós não entregamos o que queremos, mas sim o que Ele quer. A saber que um bom ouvinte da voz do Senhor, a saber que aquele que se propõe a ter um relacionamento com Deus, irmã linda, te amo, Deus te abençoe, minha querida. Ele ouve o que Deus lhe diz, e ele, segundo a vontade do Senhor, entrega à igreja do Senhor o que Deus quer falar. Eu estou dizendo isso porque desde o primeiro dia deste propósito, a Viva Chapecó, Deus tem falado com a sua igreja de maneira minuciosa, direta, por intermédio de sua palavra. Mas eu gostaria de lembrá-los, meus irmãos, que para cada dia o Senhor já preparou para nós um maná. O maná do primeiro dia foi para aquele dia, o maná do segundo para o segundo, o terceiro para o terceiro, e o maná de hoje é para hoje. Então o que Deus está liberando para nós todos os dias, olhe para cá, é alimento para se receber, alimento para que você permita que a palavra, que a presença do Senhor venha te impactar.
Então receba, deguste desta palavra, receba tudo que Deus está liberando. Até o final deste propósito, você sabia que algum canceroso pode ser curado? Até o final deste propósito, alguém que está à beira de uma depressão, de uma ansiedade, alguém que está com epilepsia, síndrome do pânico ou qualquer enfermidade pode ser tocado pelo Senhor, restaurado pelo Deus que nós servimos. Eu creio nisso. Então nenhum dia vai ser igual ao outro. Para cada dia uma medida, um orvalho, uma unção e um maná. Na noite de hoje, o Senhor ordenou a mim, confirmando no meu espírito esta palavra. Lembrando que antes dela ministrar o teu coração, a primeira a ser ministrada por ela fui eu. Até porque um bom ouvinte precisa receber também o que Deus está liberando. Eu sou a primeira a tomar posse do que está escrito. Nós acabamos de fazer menção do livro de Números, que está entre os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada no início da classificação bíblica. Esse livro de Números está no que nós conhecemos como Pentateuco, 5 teuco livros. Esses 5 primeiros livros é dado a Moisés a autoria deles. Eu quero rapidamente te lembrar que o livro de Números vai nos falar sobre gerações, diga gerações, porque Deus é o Deus de gerações. Ou seja, o que Ele começa em mim não vai parar em mim. O que Ele começa em mim vai alcançar as próximas gerações. Então, quando nós olhamos para o livro de Números, nós vamos ver essa evidência. É um livro que nos fala da continuação da peregrinação deste povo de Israel no deserto, rumo à terra prometida. E durante esta peregrinação, este povo vivenciou, experimentou diversos sinais. Eles passaram por diversas experiências. E desde o momento em que a mão forte do Senhor os arrancou da opressão do Egito, e eles começaram esta peregrinação, este povo fora redimido, mas ainda estava em formação nesta caminhada. E a caminhada ensina, a caminhada amadurece, a caminhada alinha, a caminhada exorta. Então, olhando para a história de Israel, nós vamos ver que esse povo experimentou a libertação, experimentaram a grandeza da aliança com Deus, experimentaram a provisão vinda do alto, mas mesmo assim, este povo ainda precisava aprender. Diga para quem está ao seu lado: até o último dia da sua vida, Deus vai te ensinar muitas coisas ainda. Tolo é aquele que sabe, que pensa que sabe de tudo. Não sabe, porque existirão momentos em que eu vou achar que Deus vem pela direita e Ele vem pela esquerda. Momentos em que eu vou pensar que Ele vai abrir um ribeiro e Ele abre o mar. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele é o Senhor. Então, olhando para a história de Israel, eles precisavam aprender, e aprender é dádiva, é pérola. Toda pessoa que é humilde, que é mansa, que é ensinável, ela ama aprender. Existem maneiras na vida de se aprender. Dentre elas, ou você passa pela situação, ou você vê o exemplo de alguém e não repete o que aquela pessoa fez, ou repete caso a atitude dessa pessoa seja boa. Mas quando nós olhamos para a história de Israel, Deus estava amadurecendo este povo na caminhada, bem? Agora responda para mim, a de Chapecó, que eu amo tanto. Lidar com este povo era fácil? Vocês estão aqui? Lidar com este povo era fácil? Até porque você está sentado do lado de uma pessoa, olhe para cá, de
de caráter diferente, personalidade diferente, ensinamento diferente. Você está sentado do lado de uma pessoa que tem um temperamento diferente do teu, uma história diferente da tua. Então as pessoas são diferentes, e nós, como seres humanos, falhos, pecadores, nós precisamos entender que nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. Olhe para cá, eu estou pregando para mamães aqui. Eu ainda não sou mãe, porque quando eu for vai ser uns 5 de uma vez. Mas eu estou dizendo aqui para mamães, olhe para cá. O teu bebê, desde o momento em que nasce, que você dá luz ao teu filho, ele depende de você. Eu estou pregando para mamães que, assim como a minha um dia, quando eu completei 18 anos, a preocupação dela era: minha filha vai bater asas e voar. Por quê? Porque a mãe para o filho é o filho para a mãe, é o pai para o filho, é o filho para o pai. O que é isso? Dependência, relacionamento, amor. E daí, olhe para a história de Israel e veja. Esse povo precisava aprender a depender exclusivamente do Senhor. Olhe para quem está do teu lado, diga: depender do Senhor é a melhor coisa. Depender do Senhor é a melhor coisa. Então olhe para cá. A caminhada da peregrinação, o deserto, não era para matá-los, é para instruí-los, amadurecê-los, porque aquele deserto era uma escola de Deus, para ensinar aquele povo sobre dependência e obediência. Agora responda para mim: deixa Pecó lidar com Israel era fácil? Então olhe para a história de Israel e veja que este povo foi um povo desafiador. Quando olhamos para a história de Israel, nós olhamos para o texto que lemos. E quando olhamos para o capítulo de número 11 do livro de Números, nós já conseguimos olhar e ver no subtítulo do capítulo o problema já exposto para nós. E qual era o problema no capítulo 11? Estou falando deste capítulo de maneira específica. Diga: as murmurações de Israel. Olhe para quem está do teu lado, diga: você já conheceu alguém murmurador? Não, irmã, disfarça. Disfarça. No subtítulo do capítulo 11, o texto diz: as murmurações dos israelitas. Então o capítulo 11 vai nos mostrar um problema e a sua raiz. E qual era este problema instalado no meio deste povo? Neste momento presente do texto que lemos, a murmuração de Israel. Eu nunca vi alguém que murmura avançar, eu sempre vi retroceder. E esta murmuração de Israel, quando o texto nos mostra as murmurações deste povo, olhe para cá, o texto não está invalidando o fato de que não é fácil peregrinar no deserto, não é fácil andar no deserto, não é fácil caminhar no deserto, mas este povo teve inúmeros sinais perceptíveis de que Deus estava com eles. Então nunca será a geografia, mas sempre a certeza de que Deus está comigo nela. Alguém levantou a mão, eu vou verbalizar melhor. Se nós fôssemos falar dos sinais perceptíveis que Deus manifestou para Israel, para provar que estava com eles, ficaríamos aqui a noite inteira. Mas olhe para o texto e veja, mesmo o povo vendo sinais, atravessando o mar vermelho com os pés enxutos, vendo água amarga se tornar doce, e inúmeros outros sinais, esse povo continuava a murmurar, de maneira que o texto nos mostra que este povo estava com o seu emocional instável, eles estavam cansados, e eles estavam murmurando e se queixando de tudo, de maneira, queridos, que a murmuração deste povo trouxe a ira de Deus. A Bíblia diz que Deus mandou fogo no arraial.
O povo clamou a Moisés, Moisés clamou a Deus, Deus cessou o fogo, mas mesmo assim Israel continuava a murmurar. Que difícil, porque é um ciclo vicioso. Oi? Quando eu permito que as queixas tomem o meu coração, eu me esqueço da bonança de Deus e começo a reclamar do que não está do meu jeito. Missionária, que palavra é essa? Ouça. Deus está dizendo nesse ano de 2026, arranque dos teus lábios as queixas e acrescente nos teus lábios a gratidão a mim. O irmão levantou a mão da galeria, recebe eu e ele, e a exaltação ao meu nome, porque se você lembrar de tudo que eu já fiz por ti, tu não me pediria nada, porque o maior dos presentes nós já recebemos. E qual foi? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você quiser ir por Deus, sinta a graça de Deus aqui. Olha para quem está do teu lado, diga: murmure menos e glorifique mais. Murmure menos e agradeça mais. Quem murmura fica parado, quem glorifica avança. Quem murmura retrocede, quem glorifica avança. Isso. Há uma graça de Deus aqui. Ele é para Candori Calácia. Eu não volto para minha casa levando o que não é meu. Ouça bem: um abismo puxará outro abismo, porque a murmuração do povo foi contra Deus. E para piorar, eles murmuraram tanto, mas isso aqui é para ficar de cabelo em pé, que o texto diz que eles murmuraram tanto, sentindo saudades da vida que tinham, sentindo saudades das comidas que comiam. Mas eles eram escravos, eles eram o quê? Então no Egito tinha cebola, mas eles se alimentavam como? Trabalhavam como? Andavam como? Viviam como? Mas aqui eles estão livres. Você está aqui? Difícil é quando alguém começa a sentir saudades do que vivera no passado, porque o argumento que eles usavam é dizendo: era de graça a comida, melões, alhos, pepinos, cebolas, mas era escravo. Tinha tudo na terra, mas era escravo. Tinha melões no Egito, mas era escravo. Agora é liberto, protegido, restaurado. A irmã levantou a mão. E ainda caminhando para uma terra que mana leite e mel. Eu vim essa noite com uma palavra, como uma flecha para o coração de alguém, da parte de Deus. Nunca, essa é a palavra, nunca, nunca, nunca compare o que você vive com Deus com aquilo que você viveu nas prisões de Satanás, porque assim diz o Senhor: o sangue vertido no Calvário quebrou as algemas. Tem alguém liberto em Cristo aqui? Levante a mão para adorar. Olha para quem está
está do teu lado, diga: você está livre, liberto. Você está livre, liberto. As cebolas do Egito ficaram para trás. Os melões, alhos, pepinos ficaram para trás. Eu não olho, eu não avanço olhando para trás. Eu sou como a corça que corre sem tropeçar, olhando para o alvo que tenho, e o nosso alvo é Cristo. Tem alguém correndo para o alvo aqui? Eu sinto a graça de Deus essa noite, e Deus está alinhando a visão de alguém, a direção do corpo. Deus está dizendo: enquanto o corpo avança para frente, a tua visão também tem que estar no mesmo eixo. Olha para quem está do teu lado, diga: você é livre. Do jeito que você está falando, está triste, diga: você é livre. Olhe para mim, sem Ele nós somos pecadores condenados, mas com Ele, pelo grande amor que Ele tem por nós, de enviar o seu único Filho por amor a nós, que nunca vamos merecer. Nós somos pecadores justificados pelo sangue de Jesus. Ela é bacandore calassoia. Deus está dizendo para alguém: valorize a liberdade que você tem em mim. Porque no mundo que você vivia não era alegria, era ilusão. Ilusão é diferente de alegria. Oi? Esse povo sentiu tantas saudades que murmuraram ao ponto de reclamar do maná. Pergunte para quem está do seu lado: reclamaram do maná? Ô irmã, que não é encomendado, não é comprado, não tem na OLX, na Shopee, Mercado Livre. Maná, maná que vem exclusivamente dele, providência dele. Sabe o que o texto diz? Que murmuraram tanto, murmuraram do maná porque queriam carne. Murmuraram tanto que o choro, a insatisfação do povo se tornou tão grande que Moisés chegou no esgotamento da sua liderança. Porque difícil é caminhar com quem nada para ele está bom. Jesus. Libertos do Egito, saudades da comida. Providos do maná, saudades da cebola. A água está amarga, Deus transforma em doce. Precisavam de direção, a nuvem guiando. Eles queriam mais o quê? Murmuraram do maná, ao ponto que Moisés chegou no seu limite, no seu esgotamento de liderança. Você vai entender. Moisés disse: Senhor, eu não estou aguentando. Eu sou mãe desse povo, fui eu que gerei. Esse povo é criança, tudo eles reclamam, nada está bom. Senhor, está pesado, o cargo está pesado, eu não estou suportando as queixas desse povo. Senhor, porque todo mundo um dia vai chegar nesse limite. Todo mundo provavelmente um dia vai chegar neste limite. Senhor, está pesado. Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, eu não vou dar conta. Mas é aqui que mais uma vez a glória de Deus começa a ser manifesta. O irmão da galeria levantou a mão, vai receber, eu e ele, quem quiser. Porque desde ontem Deus está dizendo para alguém: eu vou te ouvir,
Mas diante da tua queixa, eu não vou te impulsionar a desistir. Eu vou te dar a solução para este dilema. Quando Moisés se queixou ao Senhor, quando Moisés desabafou com o Senhor, Deus não disse para Moisés: Moisés, é verdade, desista de tudo, meu filho, vai seguir a vida, vai fazer o que você quiser. Não, Deus disse: espera aí, se o problema é o peso, eu vou te apresentar a solução para esse dilema. Irmã, eu vim pregar de um Deus que não é band-aid na ferida de ninguém. Eu vim pregar de um Deus que não é Advil, não é aspirina. Ele é a solução. Quando Ele chega, aleluia, Ele não é paliativo que alivia, mas não melhora. Ele não é paliativo que alivia, mas não traz a solução. Aonde Ele chega, a sua decisão é o que triunfa. Segure na mão de quem está do teu lado e diga: você não vai desistir. Deus vai te esclarecer a solução para os dilemas. Se esta palavra tem endereço para alguém, eu quero transmiti-la para quem quiser receber. Eu sou a primeira. Querida, tem gente que não faz com medo de não suportar o peso. E tem aqueles que já começaram a fazer, mas estão pensando em desistir porque não estão suportando. Então hoje o céu veio conversar com quem ainda não fez e com quem está fazendo. Assim diz o Senhor: alguém se prepare, porque eu vou esclarecer o teu entendimento. Eu vou iluminar o teu entendimento e vou te dar sabedoria. Recebe esta palavra. Deus não te entregou este cargo para destruir tua família. Deus não te entregou este cargo para destruir tua saúde. Assim diz o Senhor: se o problema é o fardo, então eu tenho a solução. Eu vim pregar para quem clamou a Ele, dizendo: eu estou cansado. Assim diz o Senhor para alguém: desfaça as malas da desistência. Desfaça as malas da desistência do que eu te dei. Porque eu ouvi a oração de alguém que em lágrimas clamou a mim, dizendo: eu não estou suportando. Senhor, eu não faço porque eu sei que eu não vou suportar. Pois bem, no ano de 2026 você está na mira de Jeová. E assim diz o Senhor: eu estou tirando as minhas flechas da aljava e eu vou te usar. É baracandaricalácia. Qual era o dilema de Moisés? O fardo? Qual era o dilema de Moisés quando verbalizou ao Senhor o fardo? Qual foi a solução que Deus trouxe? Desistir? Versículo 16: depois que Moisés desabafou com o papai, o papai disse para Moisés: vou te dar a solução. Ajunte. Ajunte 70 homens dos anciãos de Israel. Essa palavra é para quem crê. Eu sou a primeira a receber.
uma graça de Deus aqui. Olha para quem está do teu lado, diga: prepare a sola dos teus pés, dobre as mangas das tuas vestes, porque esse ano tem muito trabalho para nós. Chacoalha quem está do teu lado, diga: ninguém vai ficar parado. Da portaria ao altar, ninguém vai ficar parado. A seara é muito grande e Deus está levantando ceifeiros, ceifeiros, ceifeiros. Tem ceifeiros na galeria, tem ceifeiros no altar, na nave da igreja. Versículo 14. Versículo 14 é o peso do cargo. Versículo 17 é a solução dada por Deus. Que solução missionária? Desistência? Não. Liderança compartilhada. Tem alguém que entrou nesta noite com os ombros pesados. E assim diz o Senhor para alguém: você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Você não é de ferro. Eu te fiz humano. Corpo, alma e espírito. Então se prepare, porque neste ano Deus está levantando e te direcionando pessoas que vão te auxiliar. Senhor, está pesado. Moisés, ajunte 70 anciãos. Senhor, eu estou aguentando. Moisés, ajunte 70 anciãos. Missionária, qual foi o critério que Deus usou para impulsionar esses 70? Missionária, o que Deus fez para impulsionar esses 70? Querida mídia, se não for incomodá-los, querida mídia, coloque para mim versículo 17 na projeção, por gentileza. Versículo 17, por favor. Isso. Qual foi o critério que Deus usou? Moisés, você ajunta os 70 anciãos, coloca-os ao redor da tenda. Eu descerei ali e falarei contigo. Irmã, isso aqui é para a gente sapatear até amanhã. Tirarei do espírito que está em ti. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei. Oh, minha avó, há uma graça de Deus nessa casa. Olha para quem está do teu lado, diga: a mesma comunhão. Diga para quem está do teu lado: a mesma comunhão, a mesma visão, o mesmo reino, o mesmo espírito, a mesma comunhão, a mesma visão, o mesmo reino e o mesmo espírito. Eu estou transmitindo e você que está pregando para quem está do teu lado. Diga para quem está ao seu lado: pare de tentar fazer as coisas sozinho. Diga: deixe Deus usar outras pessoas para te ajudar. Diga: mesma visão, mesmo reino, mesmo propósito, mesmo espírito.
você canta, eu prego, você canta, eu profetizo, você toca, eu vou tocar, você vai reger, eu vou reger, você cuida das crianças, eu cuido das crianças, você cuida da mídia, eu cuido da mídia, você vai pra missão, eu vou pra missão, aleluia, eu não sei como Deus vai te usar, mas assim diz o Senhor, calma, eu trouxe alívio para quem clamou. Levante tua voz para adorar a Ele que é soberano. Mas eu sou perfeccionista. Se não for do meu jeito, não é do jeito de você. Do jeito de quem? Ah, do jeito de Deus. Do teu jeito não, do jeito de Deus. Eu recebi do Senhor uma ordem. Alguém está perdendo a saúde aqui, porque está se afogando em coisas que Deus te mandou demandar. Mas hoje a mão de Deus te arranca. É baracandorecalácia. A tua casa, a tua família, teus filhos, teu chamado, o teu ministério, as áreas da tua vida caminharão alinhadas ao propósito dele. Por favor, preciso acelerar para não te cansar. Quantas pessoas aqui trabalham na área da saúde? Levante sua mão, por favor. Isso. Ou estão se preparando igual a minha pastora Gabi? Levante sua mão, por favor. Responda para mim, por gentileza. Um médico dá conta sozinho de um hospital? Responda, por favor. Ele dá conta? Ele dá conta sozinho de atender todos os pacientes? Então o hospital, por exemplo, ele tem setores, não tem? Como outros lugares, não tem? Vamos falar de um hospital? Tem recepção, tem triagem, tem a consulta, tem a sala de medicação, tem a sala dos exames, porque um só não daria conta de toda a responsabilidade. E por que você acha que vai dar? Oi? Olhe para um contexto social. Na escola tem administração, coordenação, diretoria. A parte da cozinha tem os professores, auxiliares dos professores, os alunos. Então cada um no seu setor, para não ficar pesado para ninguém. Missionária, o que Deus está falando nesse texto? Olhe para o contexto de igreja como organização. Deus é perfeito. Pastores, cooperadores, diáconos, evangelistas, missionários, membros, cada um com a sua vocação. Olhe para um corpo humano numa questão biológica. Os órgãos têm a sua funcionalidade. Os membros do corpo, o coração trabalha de um jeito, os pulmões trabalham de outros. Você está entendendo? Moisés disse: Senhor, eu não estou aguentando. Deus disse: reúna 70 anciãos. Porque eu ouvi a voz do meu Senhor me ordenando dizer nessa noite: eu trouxe alívio sobre você hoje. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Então Deus está dizendo: o meu alívio vai repousar em você hoje. Enquanto estamos aqui em Chapecó adorando, no Japão alguém adora, na América alguém adora,
todos nós trabalhamos para o mesmo reino. O que isso tem a ver com avivamento? Receba essa palavra em seu coração. Deus está esclarecendo o teu entendimento para compreender as pessoas que Ele está levantando para te auxiliar. Assim diz o Senhor: eles não andarão contra ti, mas andarão contigo. Mesmo reino, mesmo espírito, mesmo propósito. Mesmo reino, mesmo espírito, mesmo propósito. Veja, o espírito era centralizado em líderes específicos, mas esse texto, Deus disse: o espírito que está em você, eu vou pôr neles também. Eles receberão do espírito que está em você, que foi repousado sobre você. Vou caminhando para encerrar. Moisés obedeceu a Deus, amém? Disse para o povo: santificai-vos. Olha para quem está do seu lado, diga: nós temos uma responsabilidade. Enquanto Deus fala com Moisés, há uma ordem para nós no geral: santificai-vos. A irmã levantou a mão e eu vou verbalizar de novo. A ordem para o povo não foi: durmam. Não, santificai-vos. Deus não deixou ninguém ausente da sua responsabilidade. Moisés sem responsabilidades tem, mas nós, o povo de Deus, também temos. Enquanto Deus usa os nossos líderes, o povo se santifica em Deus. Olhe para quem está do teu lado, diga: não vai ter amuleto, não vai ter muleta. Você ora e eu oro, você se santifica, eu me santifico. Você canta, eu canto, você adora, eu adoro. Enquanto Deus fala com Moisés, se santifique. Versículo de número 24. Moisés obedeceu a Deus, falou ao povo as palavras do Senhor, reuniu os anciãos ao redor da tenda. Coloque para mim, querida mídia, versículo de número 25, por gentileza. Então o Senhor desceu na nuvem. Quem desceu? Oi, quem desceu? Ah, então aí é o Senhor e eles. Então o Senhor desceu na nuvem. Olha o que o texto diz: e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Parte A, olhe para cá, é o Senhor tocando neles, tirando do espírito que estava em Moisés e colocando sobre os 70. Isso é bom? Isso é bom? É glória? É poder de Deus? Mas olhe para a parte B do versículo. Parte A é receber. Parte B, o texto diz algo extremamente importante. Qual missionária? O texto diz: e aconteceu o quê? Quando o Espírito repousou sobre eles, diga a eles. O texto diz na parte B: profetizaram, diga profetizaram. Mas olha o final da parte B: mas depois. Ai, irmã, nunca mais. O que o texto está me mostrando, missionária? Que não é só receber, é aprender a sustentar o que recebeu. Parte A, receberam. Parte B, profetizaram. Olhe para o texto e veja: os que estavam presentes ao redor da tenda profetizaram, mas depois, diga nunca mais. Olhe para o texto, querida igreja, e veja que receber é presente, mas sustentar é futuro.
Eu recebo hoje, mas eu preciso aprender a sustentar amanhã. É por isso que existem pessoas que recebem de Deus no culto, terminou o culto, ela já perde o que recebeu. Porque não é só sobre receber, mas aprender a sustentar o que eu. Posso te dizer uma coisa? Aqui você recebe, na tua casa você sustenta. Aqui você recebe no teu particular com Deus, aí você sustenta. Aqui você recebe, mas na tua vida cotidiana, é ali que eu preciso aprender a sustentar. Eu vim nessa noite debaixo do poder da palavra pregar para alguém, e Deus está dizendo: eu não quero que você seja um saquetel furado. Eu quero que você receba do meu espírito. A irmã levantou a mão, eu vou verbalizar melhor. Eu quero que você receba do meu espírito e não deixe a chama apagar. Eu quero que você receba do meu espírito e não deixe a chama apagar. Ô missionária, vambora, vambora. Missionária, o que é isso que o texto diz? Mas depois nunca mais. É ausência de sustentação. O que é esse nunca mais? Olhe para o texto e veja: descontinuidade. Recebeu, mas depois profetizaram, mas depois. Então olha para quem está do seu lado, diga: o problema não é a unção. Diga: o problema não é a unção. O problema não é o espírito, é a falta de continuidade e sustentação em mim. Nele não. Nele não. O problema não é o espírito, sou eu, como eu me comporto quando eu recebo. Como eu sustento o que recebi. Como eu deixo a chama acesa e não permito que ela se apague. Deus essa noite está nos reunindo e dizendo: eu vou te avivar, mas você vai sustentar o avivamento. Receba se você quiser, se não quiser, eu vou receber no teu lugar. Eu vou te avivar, mas eu também estou dizendo: receba sabedoria para sustentar na minha presença o que você recebeu. Olhe para quem está do teu lado, diga: Deus não te trouxe aqui para um êxtase. Diga: Deus não te trouxe aqui para uma experiência. Deus te trouxe para ser avivado. Eu vim verbalizar com duas gerações. A primeira geração é a geração do nunca mais. Eu vim verbalizar com a geração que até viveu, mas depois até orou, mas depois viveram o toque do Senhor, mas não permaneceram, e depois nunca mais. Missionária, quando nunca mais acontece na minha vida? Receba essa palavra, eu vou acelerar para você e para a tua casa. Sabe quando nunca mais acontece na minha vida? Quando eu entro para um momento desse, quando eu entro para um culto desse, quando eu entro para um propósito desse. Ei, eu recebo aqui, mas eu não permito que o Espírito Santo transforme o meu caráter lá. Esse aviva não é uma experiência litúrgica, é um avivamento que vai transformar o nosso caráter, o nosso proceder, e vai impactar a nossa rotina. Eu vim verbalizar com a geração do nunca mais. É alguém que tem a data, tem a hora do dia que foi tocado pelo Espírito, mas não conseguiu sustentar o fogo e a labareda acesa. Não conseguiu ser constante numa vida de oração. Não conseguiu permanecer firme na constância da palavra. Mas o Senhor não veio aqui te condenar, Ele veio aqui te reestruturar de novo.
Eu tenho uma boa notícia para quem chegou aqui com nunca mais nos lábios. Senhor, nunca mais eu ouvi a tua voz, nunca mais eu fui tocada, nunca mais eu preguei, nunca mais eu fui fazer obras sociais missionárias. Pois bem, ainda bem que você veio para o Aviva Chapecó, porque assim diz o Senhor: o diabo não vai te destruir, porque eu te avivo hoje. Se for para ter um nunca mais, é nunca mais no Egito, nunca mais, nunca mais na lama, nunca mais na mentira, nunca mais no pecado. Eu quero avançar para o reino de Deus, para o reino de Deus. Oi? Eu não estou dizendo que a vida espiritual sempre vai ser igual. Teremos altos e baixos, mas precisamos permanecer nele. Marchando ou chorando, mas constante. Lendo 10 capítulos por dia, ou um versículo, um capítulo, mas constante. Orando 3 horas, ou orando chorando ou alegre, mas orando constante. Não deixe a chama apagar. Não deixe a chama apagar. Eu vou falar até você receber. Não deixe a chama apagar, porque agora eu verbalizo com uma outra geração. Enquanto há uma geração do nunca mais, olhe para o texto e veja. A Bíblia diz, versículo 26, querida mídia: porém no arraial, aleluia, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade, do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porque estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda. Olha o texto não diz nunca mais, o texto diz: e profetizavam no arraial. No arraial haviam 2. Quantos? Eldade e Medade, que receberam o repouso do Espírito. E o texto diz: e profetizavam. Profetizavam no arraial. Missionária, que geração é essa? A geração da continuidade. Não, eu faço das palavras do nosso querido pastor Lalana as minhas. Nós somos pentecostais. Irmã, nós somos a geração da continuidade do mover do Espírito sobre os seus filhos. Levante sua mão direita, porque o Senhor está dizendo: a tua casa é a casa da continuidade. Não haverá um nunca mais na tua casa, mas haverá continuidade. A continuidade. O mesmo Espírito que encheu os anciãos que estavam ao redor da tenda foi o mesmo que encheu Eldade e Medade. Eu vim pregar para uma geração que não se conforma com a frieza espiritual. Levante tua mão, geração da continuidade. Batismo com o Espírito Santo em continuidade, milagres em continuidade, cegos vendo em continuidade, pessoas vomitando câncer em continuidade, restauração de famílias em continuidade. Eu estou profetizando, encerro.
que o que vai sair da tua boca não é eu vivi isso. O que vai sair da tua boca será eu continuo vivendo. Eu continuo vivendo. Alguém deu glória? Alguém deu glória? Eu continuo vivendo. Quando alguém te perguntar, e o Espírito Santo, eu continuo vivendo. E a labareda, eu continuo vivendo. E os milagres, eu continuo vivendo. Porque a questão não é começar no Espírito, é permanecer. Não, esse propósito aqui, querida, não é slogan. Avivamento é propósito, é compromisso, é arrependimento, é sustentação, é permanência. Posso dizer uma coisa? O fogo que arde nesse altar vai arder na cozinha da tua casa também. O fogo que arde nesse altar vai arder no veículo que você utiliza para trabalhar também. O fogo que arde nesse altar vai arder na faculdade, na escola, no trabalho, lavando roupa e sendo cheia, fazendo comida para a família e sendo cheia, trabalhando e sendo cheio, estudando e sendo cheio. Seja cheio, cheio, cheio do Espírito Santo que continua repousando sobre nós. Eu sei. Estou diante de grandes homens e mulheres de Deus. Eu tenho muito o que aprender. Eu tenho 30 anos, tive a honra de nascer em um lar cristão. E eu comentei ontem, eu disse ontem na mensagem, que eu sou do tempo onde as coisas eram diferentes. Eu sei que hoje, infelizmente, o nosso pentecostalismo clássico tem sido visto como chacota, como meninice, como brincadeira, por causa de alguns. Mas há uma igreja da continuidade. Não, você não está entendendo, eu vou verbalizar melhor para você. Eu sei que por causa da atitude de infantilidade de muitos que não têm compromisso com Deus, a visão do pentecostalismo clássico se tornou um alvo de escárnio. Eu sei. Olhe para a Bíblia e veja 1 Coríntios 14. Paulo já estava dizendo para a igreja, corrigindo, aparando as arestas, tentando fazê-los entender sobre a importância de caminhar no Espírito. E que o Espírito Santo, a presença dele em nós, a presença de Deus, não é brincadeira, chocarrice, aventura, mas é mudança de vida, é permanência, é compromisso. Eu sei que por causa da atitude de alguns, parece que nós perdemos a autoridade perante o mundo. Eu sou do tempo, querida, aonde ser batizado com o Espírito Santo era como ganhar uma BMW. Os jovens se perguntavam todos os cultos: você já foi batizado com o Espírito Santo? Um dizia: eu já fui. E você? Ainda não, mas hoje eu vou ser. Essa era a conversa. Eu quero ser selado com o Espírito Santo. Missionária, com quantos anos você foi tocada pelo Espírito? Com 7 anos. 7 anos de idade, dentro de uma igrejinha pequena que cabia 10 pessoas. Eu fui no sábado com a minha mãe, me deram oportunidade para cantar. Eu cantei em cima da voz da Cassiane. E enquanto eu cantava na porta da igreja, veio uma irmã com a sandalinha de plástico, o cabelo branco, e ela veio sapateando do Espírito. Ela me abraçou e disse: eu ouvi a tua oração, e hoje eu te visito para te selar com meu Espírito. No domingo voltamos para a mesma igreja. No sábado tinha mais gente, no domingo tinha menos. A missionária me dá mais uma oportunidade para louvar. Eu pequenininha, vestido de princesa, cabelinho, sapatinho de boneca. E daí, missionária, quando eu peguei no microfone para louvar, um fogo me tomou naquele dia.
Depois a minha mãe contou para mim, minha saudosa mãe, que já está nos braços do Senhor. Ela contou: você era tão pequenininha e você chorava, 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 e você corria dentro daquela igrejinha pequena, dizendo: eu fui batizada, eu fui batizada, eu fui batizada, eu fui batizada. Na segunda-feira, nós morávamos numa casinha de 2 cômodos, tinha uma estante, querida. Eu entrei debaixo da estante e eu comecei a orar de madrugada, 7 anos de idade, dizendo: agora eu quero falar em línguas, agora eu quero falar em línguas. Senhor, me enche, me enche, me enche, me enche. Minha mãe contava para mim que ela e meu irmão estavam dormindo e eles começaram a ouvir a minha oração baixinho. Eu fui aumentando o volume, aumentando o volume, aumentando o volume. Daqui a pouco ela foi na cozinha, eu estava lá derramada na presença do Senhor. Ele me selou com o Espírito Santo, me deu a oportunidade de falar em línguas. Daqui a pouco ela pega na minha mão, o meu irmão veio, a gente deu a mão, os 3 naquele dia, e o Espírito Santo desceu na minha casa. Levante tua mão direita, porque nós somos a geração da continuidade.